a relativização do Evangelho e como combatê-la. Vivemos em uma época marcada pelo relativismo, uma filosofia que ensina que não existe verdades absolutas e que cada pessoa pode definir aquilo que considera certo ou errado. Essa mentalidade tem influenciado não apenas a sociedade, mas também muitos ambientes religiosos. Como consequência, o Evangelho de Cristo tem sido relativizado, adaptado aos gostos pessoais, às tendências culturais e às conveniências humanas. No entanto, o Evangelho não é uma mensagem construída pelos homens, mas uma revelação divina. Ele não pode ser alterado para se adequar aos desejos da época. A palavra de Deus permanece imutável, independente das mudanças culturais e sociais. Primeiro ponto, o que é a relativização do Evangelho? Relativizar o Evangelho significa diminuir, adaptar ou modificar suas verdades para torná-las mais aceitáveis ao pensamento humano. É quando princípios bíblicos claros passam a ser tratados como opcionais, negociáveis ou ultrapassados. A relativização acontece quando o pecado deixa de ser chamado de pecado. O arrependimento é substituído pela autoaceitação sem transformação. A santidade é vista como algo desnecessário. A obediência à palavra é trocada pelas opiniões pessoais. A cruz de Cristo é substituída por mensagens motivacionais. O apóstolo Paulo advertiu sobre isso ao dizer: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. 2 Timóteo 4, verso 3. Segundo ponto, os perigos da relativização do Evangelho. Quando o Evangelho é relativizado, a igreja perde sua identidade e sua capacidade de impactar o mundo. Entre os principais perigos estão: letra A perda da verdade. Jesus declarou: a tua palavra é a verdade. João 17, 17. Quando a verdade bíblica é substituída por opiniões humanas, a fé perde seu fundamento. Letra B, a formação de discípulos superficiais. Muitos passam a seguir um evangelho sem renúncia, sem cruz e sem compromisso. Desejam os benefícios de Cristo, mas rejeitam as exigências do discipulado. Letra C, o enfraquecimento espiritual da igreja. Uma igreja que relativiza a palavra pode até crescer numericamente, mas enfraquece espiritualmente, tornando-se vulnerável aos ventos de doutrina e às influências do mundo. Terceiro ponto, como combater a relativização do Evangelho? Letra A, permanecendo firme na palavra de Deus. A Bíblia deve ser a autoridade máxima da fé cristã. Não devemos interpretar as Escrituras à luz da cultura, mas examinar a cultura à luz das Escrituras. Toda Escritura é divinamente inspirada por Deus, 2 Timóteo 3,16. Quando a palavra ocupa seu devido lugar, as falsas interpretações perdem força. Letra B, valorizando a sã doutrina. A igreja precisa voltar a valorizar o ensino bíblico sólido. O conhecimento correto das Escrituras protege o cristão contra os enganos. Uma fé baseada apenas em emoções é facilmente influenciada. Uma fé fundamentada na verdade permanece firme. Letra C, mantendo uma vida de santidade. A santidade é uma das maiores respostas contra a relativização. O cristão demonstra sua fidelidade ao Evangelho não apenas pelo que fala, mas pelo modo como vive. Sede santos,
porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Letra D. Desenvolvendo um discernimento espiritual. Nem toda mensagem que fala de Deus representa a verdade de Deus. É necessário examinar tudo à luz da Bíblia. Examinar tudo, retende o bem. 1 Tessalonicenses 5,21. O discernimento espiritual protege a igreja contra ensinos distorcidos e modismos religiosos. Quarto ponto, o exemplo de Cristo diante da pressão cultural. Jesus jamais alterou sua mensagem para agradar as multidões. Quando seus ensinamentos se tornaram difíceis, muitos o abandonaram, mas ele não mudou a verdade para manter a popularidade. O Senhor demonstrou que a missão da igreja não é adaptar a verdade ao mundo, mas anunciar a verdade ao mundo. Fidelidade a Deus sempre exigirá coragem para permanecer firme quando a maioria escolhe o caminho mais fácil. Eu concluo dizendo que a relativização do Evangelho é um dos maiores desafios da igreja contemporânea. Quando a verdade bíblica é negociada, perde-se a essência da mensagem de Cristo. O Evangelho não precisa ser atualizado, modernizado ou adaptado. Ele continua sendo o poder de Deus para a salvação. A igreja é chamada a permanecer fiel às Escrituras, à sã doutrina, à santidade e ao senhorio de Cristo. Em um mundo onde tudo parece relativo, os cristãos devem levantar a bandeira da verdade eterna da palavra de Deus. O verdadeiro evangelho não muda com os tempos, porque seu autor não muda. Como está escrito, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Pense nisso. Que Deus abençoe a sua vida.